Boa noite a todos e a todas. Aqui é a vereadora Edna Sampaio para mais uma live. E nesta noite de hoje nós convidamos para um debate sobre a experiência exitosa do combate à Covid-19 realizada lá pelo município de Araraquara, em São Paulo, e convidamos a secretária de Saúde, a senhora Eliana Ronaim, que é secretária de Saúde em Araraquara, para que ela possa nos contar a experiência, como é que foi o processo de construção do enfrentamento à pandemia naquele município. Né? Também convidei o deputado Lúdio Cabral para, comigo, podermos dialogar com a secretária e a gente poder entender melhor quais foram as estratégias utilizadas lá. Eu gostaria, então, antes de mais nada, dizer para vocês que nós estamos na luta aqui, como vocês têm acompanhado a gente pelas redes sociais, na luta pela vacina para todos e todas, né? Na luta para que as pessoas tenham renda, para que a gente possa definir uma política de proteção à vida das pessoas. Nosso problema maior no estado de Mato Grosso, em Cuiabá também, é o problema da desigualdade. Então, nós não podemos permitir que essa pandemia aprofunde ainda mais um problema que a gente tem historicamente. Então, por isso, nós entramos com uma ação, o deputado Lúdio, o Partido dos Trabalhadores do município de Cuiabá e do estado de Mato Grosso, para que a justiça possa arbitrar em relação à determinação do pagamento de uma renda às pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no Mato Grosso. Além disso, nós impetramos hoje o mandado de segurança para que a Secretaria Municipal de Cuiabá altere a sua forma de vacinação aqui. Nós estamos entre o estado que menos vacina no Brasil, e a forma como a secretaria definiu, o governo municipal definiu para fazer a vacinação, faz com que a vacinação demore ainda mais. Ontem vocês viram que foi uma confusão muito grande ali no Centro de Evento de Pantanal, as pessoas ficaram para fora da vacinação, menos aquelas que tinham sido agendadas para vacina, e nós estamos utilizando o QR Code, a internet, né? Então, a vacina não chega para aqueles que não têm acesso a essas ferramentas. Então, além da aglomeração, é a estratégia mesmo, né, a concentração é a estratégia mesmo de vacinação. Então, nós entramos com mandado de segurança para que haja descentralização da vacinação, seja feita a garantia do distanciamento no local da vacinação, haja descentralização e o uso de drive-thru, como tem acontecido em vários municípios do Brasil, com muito sucesso. Então, vamos ver se a Justiça defere dessa vez, com mais rapidez, o nosso pedido. Nós também elaboramos uma carta, um mandato coletivo, através do GT Saúde e Vacinação, né? Nós temos acompanhado o processo de vacinação, temos feito muitas reuniões e reflexões sobre a situação que nós estamos vivendo da pandemia. Final de semana houve um colapso generalizado do sistema de saúde aqui em Cuiabá, as UPAs fecharam, e as UPAs são portas de entrada para o atendimento à saúde, né, especialmente secundário e terciário. Então, como é que as pessoas vão fazer num adoecimento em massa com as UPAs fechadas? Então, foi uma situação muito tensa. Eu estive lá na UPA verificando com o secretário adjunto a situação, e realmente foi uma situação muito tensa e continua aqui em Cuiabá. Nós nos reunimos no domingo, já vínhamos numa discussão e construímos a seguinte carta que eu quero ler antes de passar rapidamente para o meu companheiro de partido, Lúdio Cabral. Carta aberta ao prefeito de Cuiabá e ao governador do estado do Mato Grosso. O mandato coletivo pela vida e por direitos, através do GT Saúde e sob a liderança da vereadora Edna Sampaio, vem a público manifestar a preocupação com a gravidade da situação da pandemia em Mato Grosso, ampliada em Cuiabá, e no intuito de somar esforços no enfrentamento da pandemia, elenca alguns apontamentos que têm ganhado maior destaque no enfrentamento à pandemia. Ao fazer as pontuações, nos colocamos à disposição para a construção de estratégias que possam contribuir de forma efetiva, minimizar o sofrimento do nosso povo, principalmente aqueles e aquelas em maior situação de vulnerabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, no painel de doenças por coronavírus 2019, cada grupo de 100 mil habitantes infectados em Mato Grosso, 192,1 morreram. E esse número coloca nosso estado entre um dos 4 estados com maior casos de óbitos em relação ao número total de contaminados. Perdemos apenas para o Amazonas, com 284,5, Rio de Janeiro, com 203,5, Rondônia, com 206,9. Em Mato Grosso, segundo dados do Boletim Epidemiológico de Cuiabá,
70,1% dos óbitos são de pessoas pretas ou pardas. A situação em Cuiabá é especialmente grave, e sendo capital, recebe doentes de todas as regiões do estado, uma vez que quase metade dos municípios, dos 141 municípios, não possuem estrutura de hospital com unidades de terapia intensiva. É urgente o reconhecimento de que o enfrentamento à pandemia requer maior diálogo entre Estado e município, frente ao colapso da saúde. Recentemente, Cuiabá passou da marca de 50, 60 mortes diárias para 125 em 24 horas. As UPAs, que são portas de entrada para atendimento hospitalar, foram fechadas em razão de superlotação. Não existem mais vagas nas enfermarias dos hospitais. Cerca de 150 pessoas esperavam por uma vaga na UTI no último final de semana. Atribuir o agravamento sem precedente da pandemia, responsabilizando exclusivamente o comportamento da população, não contribui para salvar a vida da nossa gente. Essa atitude de negação dos princípios que regem a vida em sociedade e o papel fundamental que têm os governos de condicionar o comportamento social, aprofunda a gravidade da situação ao justificar a omissão do poder público. A tragédia não pode ser explicada apenas pelo comportamento das pessoas. Estado e município têm responsabilidade inegável. O prefeito e o governador precisam assumir com maturidade a obrigação inerente aos cargos para os quais foram eleitos. A vida do povo precisa ser preservada a todo custo. Governos existem para isso. A vida é um direito fundamental, sem o qual nenhum outro direito é possível. Neste momento de colapso da estrutura hospitalar e da escalada de morte previstas há um ano, é urgente e necessário que o poder público tenha a ousadia e a coragem para adotar medidas necessárias ao enfrentamento à SARS-CoV-2 e em defesa da vida. Desse modo, apresentamos alguns pontos debatidos pelo GT e pela equipe do mandato coletivo para que possam ampliar as estratégias de enfrentamento ao problema. 1. União de esforços entre o governador e o prefeito para o enfrentamento à pandemia. Os chefes do executivo estadual e municipal devem liderar o processo de enfrentamento à pandemia no âmbito do estado e do município de Cuiabá. Sem um espírito público altivo entre os governantes, não vamos vencer esta guerra. Divergências ideológicas não podem sobrepor a grandeza do problema que nos desafia. Vencer a doença e a morte. Os hospitais, UTIs, leitos de UTI são fundamentais, mas não podem ser a única estratégia. É preciso investir em educação e saúde para que a população obtenha informações seguras sobre os cuidados necessários contra a SARS-CoV-2 e seja aliada neste momento de guerra contra o inimigo comum. A população precisa ser parte da solução e não do problema. Para isso, a educação e saúde precisa acontecer nos bairros, nas casas das famílias, nos territórios onde as pessoas vivem, através de equipes preparadas para este fim, e a testagem em massa é urgente. Sem testagem, não se tem a dimensão do problema. Sem dados e informação, não se pode traçar estratégias. A testagem não pode ser apenas para quem tem sintomas, pois já sabemos que a maioria das pessoas contaminadas fica assintomática e são os principais responsáveis pela circulação e transmissão do vírus. É preciso identificar todos os casos positivos, isolar essas pessoas, rastrear seus contatos, mantê-los em casa sob os cuidados e acompanhamento de equipes de saúde básica, somando aos cuidados da própria família. Não se pode pensar que a cobertura das unidades básicas de saúde, insuficientes em tempos normais, possa dar conta deste momento de guerra. É fundamental ampliar as equipes de saúde nos bairros e região e fortalecer as unidades e a saúde da família como referência da comunidade. A resposta deve ser coletiva. Uma guerra não se combate apenas com os comandantes. É preciso definir estratégias para envolver toda a sociedade como aliada. É urgente estratégias de envolvimento de instituições, como as universidades, as organizações populares, os conselhos de saúde, de assistência social e outros, as organizações de bairros e movimentos sociais, e os poderes legislativos, judiciário. A ausência dessa articulação impede a construção de uma linguagem comum, impede a soma de esforços no combate à pandemia. É uma guerra, e uma guerra dessas proporções exige a autoridade pública com poder de convocatória.
Os técnicos de saúde do governo são fundamentais, mas não podem combater a pandemia sozinhos. É preciso montar sala de situação com especialistas multidisciplinares e de diferentes instituições. Um grupo de trabalho desvinculado de qualquer compromisso político ou técnico que não seja construir estratégias, acompanhar e avaliar sua execução, tendo como objetivo reduzir internações e mortes. Para isso, utilizando de todos os recursos que o SUS dispõe e que precisam ser ampliados e fortalecidos neste momento. Faltam insumos no mercado internacional, mas não é verdade que não possamos produzir alguns insumos no Estado e no município. É preciso pactuar parcerias mais orgânicas com metas de produção com as universidades, institutos federais e empresas visando a produção de insumos e equipamentos para enfrentamento à pandemia. O transporte coletivo é para assegurar direitos, não para pegar Covid-19. É preciso urgentemente modificar os horários de entrada e saída das atividades comerciais para impedir o pico do fluxo de pessoas e permitir que veículos particulares sejam habilitados para transporte coletivo. Heróis são lindos, mas os profissionais de saúde são pessoas que precisam de cuidado e respeito. É importante definir uma política de cuidados e valorização dos profissionais de saúde, remunerar de forma justa quem tem exposta a sua vida e a de seus familiares. É preciso conceder renda aos desempregados e às pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, para que elas possam ficar em casa e tenham suas vidas preservadas. Neste momento, é preciso lockdown, é urgente e com garantia de renda. O mandato coletivo pela vida e por direitos e a vereadora Edna Sampaio tem o compromisso de defender a vida. Continuaremos na luta para que o poder público estadual e municipal cumpra suas obrigações de defender, com todas as armas, a vida de nosso povo. E para essa finalidade, conclamamos toda a sociedade a unir esforços para vencer esta guerra. Nós estaremos disponibilizando este documento nas nossas redes sociais para colher as assinaturas, para que nós possamos protocolar o mais urgente possível, junto ao gabinete do governador e junto ao gabinete do senhor prefeito de Cuiabá. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Rapidamente passo a fala do meu companheiro Lúdio, para que a gente possa começar a fala da nossa companheira Eliana, que nos abrilhantou com a sua presença. Obrigada. Lúdio. Bom, Edna, boa noite. Assim, muito obrigado pelo convite. Quero saudar, assim, de coração a Eliana por ter disponibilizado uma parte do tempo dela para estar aqui com a gente. Vou procurar ser muito breve, só para passar um pouco do panorama que nós temos no estado de Mato Grosso, Eliana, para te ajudar a entender em que cenário estamos. Nós já tivemos 297.712 casos oficialmente confirmados. Uma taxa de incidência até agora de 8.448 casos para cada 100 mil habitantes. Já alcançamos o número de 7.168 óbitos, uma taxa de mortalidade de 202 óbitos para cada 100 mil habitantes. E é a quarta ou quinta taxa de mortalidade de todo o país. Nós estamos disputando com Roraima, Rondônia, Rio de Janeiro, essa posição tão triste na taxa de mortalidade. Nós estamos hoje, Eliana, com a média móvel de 2.160 casos dia, média móvel semanal, e com a média móvel de 75 óbitos todos os dias. O pior momento no ano de 2020, que foi no mês de julho do ano passado, quando o sistema de saúde entrou em colapso e quando nós alcançamos o pico na forma de um platô na primeira onda aqui em Mato Grosso, foi de 1.400 casos novos em média dia e 40 óbitos em média dia. Isso para dar um parâmetro da gravidade do cenário que a gente enfrenta hoje. Todo o sistema de saúde em colapso, a Edna já relatou isso bem, mas a mortalidade hoje ela é 2 vezes superior à observada no período mais dramático da primeira onda, e nós estamos com a média móvel de casos novos já quase 60% superior à média móvel observada na primeira onda, e subindo, porque a nossa taxa de contágio, o nosso RT,
tem se mantido estável na casa de 1,30 durante todo o mês de março. Então é esse o cenário dramático em que a gente está aqui em Mato Grosso, e os governos hesitantes em fazer o enfrentamento necessário com medidas que busquem reduzir para valer a circulação do vírus, o que vocês fizeram com muita eficiência aí em Araraquara. Então era só isso, só para passar esse panorama, dar boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, e ansioso aqui para te ouvir, Eliana, para depois a gente poder debater. Ok, boa noite, muito obrigada, né, vereadora Edna, muito obrigada, né, deputado Lúdio, por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês aqui essa experiência, né, de Araraquara, né. Só para vocês entenderem, né, Araraquara é um município da região central, né, do estado de São Paulo. Nós temos aqui uma população de 238 mil habitantes, né, e nós começamos aqui em março do ano passado a nos organizar, né, em relação à pandemia, né? A pandemia ela começou com casos aqui na região de São Paulo, né, da capital e a Grande São Paulo, mas naquele momento, né, o estado todo entrou numa fase aí de fechamento, de comércio, uma situação, né, de tentar, não lockdown, mas uma redução das atividades, né. Nesse momento, já iniciando Araraquara, já pensando no futuro, né, e sabendo que iríamos ter dificuldades com leitos de internação, nós imediatamente, né, temos 3 UPAs aqui, uma delas nós transformamos num centro de referência de atendimento a síndromes gripais, né? E também ao lado a gente tem uma igreja, né? Que é uma igreja dos Mórmons. Essa igreja nos cedeu e nós já abrimos ali uma estrutura de leitos de enfermaria de 22 leitos. Enquanto isso, nós pegamos uma área, né? Uma área comercial que estava desativada em Araraquara, de mais de 1.500 metros quadrados, e ali começamos e instalamos um hospital de campanha. Então, nós instalamos um hospital de campanha com 51 leitos, sendo 20 leitos, né, de suporte ventilatório, que é como é chamado esses leitos, que seriam leitos de UTI, mas por eles estarem fora de uma estrutura hospitalar, eles se chamam leitos de suporte ventilatório. Né? Bom, enquanto isso, né, o estado de São Paulo também tinha dificuldade em testagem. As orientações que a gente tinha para testar era só pacientes que eram internados, né, pacientes graves. Depois, eles foram autorizando a você testar pacientes que tivessem de 2 ou 3 sintomas de síndrome gripal. Nós, extremamente preocupados com essa situação, né, já no dia 3 de abril, Araraquara se tornou totalmente dependente da testagem do Estado. Nós fizemos uma parceria aqui com a universidade, com a Unesp de Araraquara, que ela tem aqui a faculdade de farmácia, né? E com isso nós vimos o que eles precisariam para estar fazendo o teste RT-PCR, que é o teste ouro. E a prefeitura, então, fez a aquisição dos kits necessários, também do software que eles precisavam para fazer a leitura, e a partir daí Araraquara começou a testar toda pessoa que tivesse apenas um sintoma gripal, seja uma simples coriza. Com isso, nós tivemos uma identificação muito precoce, né, dos pacientes. E também nós instituímos aqui, naquela época, a internação precoce. O que significa isso? Preventiva. Então, qualquer paciente que tivesse uma comorbidade, que tivesse uma vulnerabilidade social, ou fosse acima de 45 anos, né, nós internávamos preventivamente para acompanhar esse paciente, porque caso ele tivesse um agravamento, né, nós poderíamos já intervir, né, muito rapidamente. Também instituímos nessa época as equipes da vigilância epidemiológica,
que todo positivado ele recebe uma visita na sua casa com a informação de que ele está positivo, e a partir daí ele passa a ser controlado por médico via telefone. Quando tem alguma intercorrência, né, ele já é imediatamente encaminhado para o hospital. Também, nesse mesmo momento, instituímos ações, são ações que perduram, né, até hoje, né? Nós instituímos equipes médicas que também vão visitar os idosos que tinham qualquer outra patologia, para eles não terem que sair de casa. Também visitar os positivados com uma análise clínica desses pacientes. Também instituímos equipes de médicas que visitaram todos os idosos institucionalizados semanalmente, que visitassem todos os centros de ressocialização, né? Então, as pessoas que estão, né, privadas de liberdade, e também uma equipe que visita semanalmente todos os moradores de rua, com consulta e testagem, né? Então, nós montamos toda uma estrutura e, com isso, né, Araraquara vinha positivando por dia 40 casos, né, isso no auge, né, e trabalhando muito bem nessa realidade, né? O pico aqui realmente foi como o pico do Brasil como um todo, que foi em torno de junho, julho, e nós nunca tivemos uma taxa de ocupação hospitalar que superasse os 75% da sua capacidade. Então, nós passamos tranquilamente por esse período, chegamos até o final do ano, né? E mesmo tendo sofrido muitas críticas, né, nós não desativamos nenhum leito de Covid. Nós mantivemos o hospital de campanha, né, funcionando com 5, 6 pacientes, porque a gente sabia que o Brasil, o pessoal fala em segunda onda, mas não é segunda onda, porque na Europa foi segunda onda porque a gente chegou a zerar os casos lá e depois começou novamente. Aqui não, é uma continuidade. E como a gente percebia essa realidade, né, nós não desativamos, né, nada por conta dessa situação. Bom, nós, desde o dia 16 de março de 2020, Araraquara tem um comitê de contingência de enfrentamento ao coronavírus, que é um comitê formado, né, como está previsto aí na sua carta, Edna, né, que eu li, por representantes do governo, né, eu coordeno esse comitê enquanto secretária municipal de saúde, mas por representantes de todos os hospitais públicos e privados e pelos representantes das universidades. O que a gente teve aqui, e a gente tem até hoje, é a humildade. Eu tenho muitas parcerias com as universidades. Fora as universidades que estão aqui em Araraquara, que é a Unesp, né, a Unip e a Uniara, né, que também são nossas parceiras, né, a gente tem aqui uma unidade, um campus avançado da Faculdade de Saúde Pública, né, da USP de São Paulo, e uma grande parceria com eles. Eles também fazem parte desse comitê. E aí, sempre, tudo que é decidido é por esse comitê. Esse comitê é que decide as ações, é esse comitê que decide quais são as medidas que o prefeito tem que tomar. Então, é um comitê técnico, a gente chama de comitê científico. Dentro desse comitê mais amplo, nós temos um comitê que é esse científico, formado por todas as universidades, por todos os diretores clínicos de todos os hospitais, por os infectologistas, pneumologistas, né, e o governo no qual eu represento, e mais a coordenadora da atenção básica. Nesse período também, em nenhum momento nós deixamos de atender as outras patologias das nossas unidades. Porque, concomitantemente com, né, essa situação, nós temos, né, as outras patologias,
Nós não poderíamos deixar de fazer pré-natal, de fazer imunização das crianças, de controlar hipertenso, diabético. Então, as nossas unidades continuaram fazendo seus programas, porque a gente estruturou uma unidade de atendimento de síndrome gripal que dá conta da demanda, né? Bom, como nós viemos muito bem, uma das mais baixas letalidades do país, e acho que a letalidade mais baixa das cidades do porte, de médio porte, né, acima de 100 mil habitantes. Araraquara. Nós tivemos o ano todo, até dezembro, 98 óbitos, né, com uma letalidade, né, de 0,8. Nós tínhamos aí, até dezembro, 16 óbitos, né, por 100 mil. Né? Então, bem diferente aí da realidade, né, quando a gente compara. Bom, isso vinha vindo muito tranquilamente até dezembro. Quando chegou dezembro, nós sabíamos que em janeiro nós íamos ter algum aumento considerável do número de casos por conta da característica do mês de dezembro, né? Comércio aberto, festividades, confraternizações e mesmo viagens entre familiares. Bom, nós estávamos observando isso, mas a gente começou a observar que a partir do meio da segunda quinzena de janeiro, esses números começaram a crescer assustadoramente. E aí, esse comitê científico falou, não, tem algo de errado nessa situação. E aí, por conta da parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, nós coletamos as amostras dos nossos positivados e encaminhamos para o Instituto de Medicina, né, Tropical, que é também ligado ao USP, para a doutora Esther Sabino. E, para surpresa nossa, né, foi constatado que a mudança do perfil aqui em Araraquara era decorrente da nova variante, da P1, né, que é essa variante de Manaus, que tem uma característica completamente diferente da que estava anteriormente, porque ela tem uma capacidade, né, de transmissibilidade muito maior e ela tem uma capacidade de infectividade também muito maior. Quando nós vimos essa situação, né, nós já estávamos aumentando leitos, né, de internação hospitalar, já estávamos com uma taxa de ocupação hospitalar chegando aos 80%, quando isso nunca tinha ocorrido, e o nosso número de óbitos, né, como eu disse para vocês, hoje a gente tem em Araraquara 318 óbitos. 98 deles, né, ocorreram no ano todo de 2020. Esse outro, né, esse quantitativo, né, de 200, né, e 210, né, ocorreram nestes 3 primeiros meses. Nós estamos hoje no dia 25 de março, né, e com uma letalidade, então, subindo, que nós chegamos, então, a 47 óbitos por 100 mil. Diante disso, né, nós vimos o que nós poderemos fazer. Então, o comitê chegou, né, e disse para o prefeito, não tem outra alternativa. Nós temos 2 caminhos para o controle da pandemia. Uma é a vacinação em massa, que não depende dos municípios, que está centralizado na mão do governo federal e que ela ocorre muito, né, muito devagar, a passos muito, né, demorados. A outra alternativa que a ciência preconiza, né, é o lockdown. E aí, neste momento, né, o prefeito Edinho, né, não teve dúvidas e decretou lockdown em Araraquara. Acho que foi o primeiro lockdown realmente realizado aqui no Brasil. Nós fechamos por 10 dias todos os serviços, todo o comércio, suspendemos o transporte público, nós fechamos por 5 dias os supermercados,
só entrega por delivery, e só ficaram funcionando os serviços de saúde e as farmácias. Foi uma medida dura, um remédio amargo, né? Mas, naquele momento, né, nós tivemos a compreensão da população. Porque Araraquara já estava com 100% da sua capacidade hospitalar, né? Os pacientes nossos já estavam saindo de Araraquara para lugares distantes, né? Estavam indo ser internados até na região de São Paulo, São José do Rio Preto, Barretos, Ilha Solteira. Os hospitais públicos e privados com 100% da sua capacidade. Então, a população entendeu isso. Nós aqui sempre conversamos, desde o início da pandemia, qualquer decreto feito pelo município, tanto de endurecimento, né, das regras, né, como para a flexibilização dos serviços, sempre nos reunimos antes de fazermos o decreto com a associação comercial, com a associação industrial, com o sindicato dos trabalhadores, discutindo e mostrando os números, os gráficos. Então, nesse momento, a gente teve realmente uma adesão muito grande, uma compreensão muito grande. Lógico, tivemos manifestações? Tivemos, mas muito pequena diante, né, do número de habitantes de Araraquara. Diante disso, né, por 10 dias nós fizemos isso, do dia 21 de fevereiro ao dia 3 de março, porque fevereiro tem 28 dias, né? Então nós fechamos por 10 dias. Inclusive o transporte público, porque isso foi fundamental. A mobilidade das pessoas, né, ela se dá muito, né, pelo transporte público. A gente garantiu que os profissionais de saúde, né, através de estruturas do município, chegassem aos seus locais de trabalho, né? Então, a gente fez essa estrutura, mas o transporte público, ele foi suspenso. Bom, o que aconteceu em Araraquara? É lógico, as pessoas, né, ficando dentro das suas casas, né, a transmissibilidade ela cai muito. Então, após 10 dias, né, do término do lockdown, nós começamos a perceber uma gradativa diminuição, né, dos números de casos. Para vocês terem uma ideia, né, a nossa média móvel no dia 21 Secretária, de fevereiro... Oi. Vou interromper só um pouquinho. A gente está com o relatório do resultado do lockdown lá de Araraquara aqui. Se a senhora quiser, a gente pode compartilhar aqui. Pode ser? Eu acho bom, pode ser. Então tá legal. Alice, pode fazer isso? A Alice vai aprender ao vivo e a cores aqui, porque ela nunca tinha compartilhado nessa plataforma, mas ela vai conseguir. Isso. Vou tentar aqui, vereador. Estão visualizando? Estamos. Perfeito, ali. Tá de parabéns. Então, pode passar. Obrigada. Você consegue passar para mim, Alice? Consigo. Isso. Então, pode passar essa outra. Vamos no primeiro gráfico aí. Isso aí, olha. Então, não sei se você consegue pôr em tela, já está em tela cheia. Então, olha lá. A nossa média móvel no dia 21 de fevereiro era de 189 casos, ponto 57. Nós fechamos esse relatório no domingo. Nós estávamos com uma média móvel no domingo de 80. Tá? Hoje, eu tive 35 casos. Mas se a gente comparar isso aí, né, nós tivemos uma redução de 58%, né, na média móvel de casos. Pode passar o seguinte. Aí, os novos casos de Covid por semana. Na semana do dia 15 de fevereiro, como eu disse, foi a pior semana, até a gente chegar no dia 21, né, que foi o decreto do lockdown, o número de casos na semana era de 1.327.
Nós fechamos a semana passada, né, em 564. Então, uma queda de 57%, né, né, nesses novos casos. Seguinte. Aí são os pacientes internados, né? Vocês vão dizer, olha, como esse número, no pior dia, nós tivemos 248 pessoas internadas em Araraquara. No dia 21, 172. Uma queda ainda de 31%. Uma queda pequena, por dois motivos, né? Primeiro, porque as pessoas, né, quando elas adoecem, né, elas demoram 10, 11 dias para começar a agravar. E depois que elas agravam, né, aí elas vão para o hospital, então ela demora mais um tempo até se recuperar ou, infelizmente, aí a óbito. E uma outra coisa, então, isto é um fator. Outro é que já nesse dia aí, no dia 20, a nossa média, aí os pacientes internados, 172, 50% deles já não são de araraquarenses. São de outros pacientes de outros municípios. Porque nós somos uma cidade, né, assim como Cuiabá, que ela recebe pacientes de toda a região. Assim como os nossos pacientes também, quando precisaram, foram para outros municípios. É importante a gente destacar isso. Porque nesta pandemia a gente trabalha com solidariedade. Agora mesmo, enquanto vocês me viram aqui no celular, eu estou com um paciente que é irmão de um sacerdote aqui de Araraquara, que está lá em Jaú, não tem leito, e ele está me solicitando leito. Tem outro paciente que os filhos moram em Araraquara, o pai mora em Minas Gerais, não tem leito, está pedindo para vir para cá. Então, isso é solidariedade, hoje um ajuda o outro. Mas eu estou considerando essa queda de 31% na taxa de ocupação de leitos, não levando em consideração os araraquarenses. Porque hoje essa taxa de internação dos araraquarenses é de 50%. Consequentemente, né, nós vamos ter também aí uma redução, né, nesse número de óbitos, né? Então, o seguinte, tá? Pessoas contaminadas, né, com Covid em isolamento domiciliar. Esse é um outro drama, né? Porque, como eu disse para vocês, nós temos equipes que fazem o controle e tem que visitar e fazer um telefonema diário para ver como estão essas pessoas. Então, no meu auge, eu tinha 1.512 pessoas no dia para poder fazer visita, fazer telefonema, controlar essas pessoas, porque elas estavam em isolamento. Hoje, eu trabalho com uma média de 490. Hoje, dia 21, 490. Hoje, 400 pessoas. Então, é uma queda aí, né, de 68%, né, no número de contaminados. Uma outra coisa que a gente instituiu aqui em Araraquara. Duas outras ações. Primeiro, todos esses comunicantes, né, antes de todos eles saírem da quarentena, os seus comunicantes são testados. Porque, como a vereadora disse, tem muita gente que não tem o sintoma. E a gente sabe o quanto é difícil em casa fazer um isolamento. E aí o outro está contaminado, mas não sabe e volta para suas atividades, sai das suas casas e continua transmitindo. Então, antes das pessoas todas serem liberadas da quarentena, tá? E nós fazemos o teste, sempre o RT-PCR, que é o teste ouro, né? E, então, essas pessoas, isso ajuda muito, porque se você já identifica e você continua isolando. Percebemos também como isso deve ser um grande problema, né, no Brasil como um todo, que nós tínhamos um número grande de casos, quando um positivava na família, outros também positivavam. Diante da estrutura familiar dentro da área física. Dificilmente, a realidade do Brasil não é que uma pessoa tem um quarto e um banheiro para que essa pessoa fique isolada. A gente sabe que a realidade é diferente. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa também, né, para
proporcionar para as pessoas que não têm condições de fazer um isolamento adequado, porque moram numa casa de 50, 60 metros com 7, 8 pessoas, a gente sabe que essa é a realidade, né? Nós oferecemos hoje uma estrutura, tá? De que a pessoa, ela fique hospedada, seria tipo, né, hospedada, e fique acompanhada pela equipe de saúde, né? Monitorada, e ela fique o tempo seu da quarentena fora da sua casa, não colocando em risco, né, a contaminação dos seus familiares, né? Então, a gente já instituiu isso aqui em Araraquara e a gente tem uma grande demanda, né? Porque a gente sabe das pessoas que o grande medo, né, que um positivado tem, além de complicar, lógico, que isso é, né, nato de qualquer pessoa, né, é estar passando para os seus familiares, né? Então, isso também a gente, né, fez, que é extremamente importante. E não precisa de nenhuma complexidade, é uma cama, é um espaço que tenha cama, que tenha banheiro, e que você possa abrigar. Aqui nos foi cedido, só para vocês terem uma ideia, um motel que estava desativado. Nós demos uma adequada, né, e colocamos lá as pessoas, né? Lógico, separamos a ala feminina da ala masculina, né? E essas pessoas hoje ficam lá, recebem alimentação do município, tá? E elas ficam até cumprir essa quarentena, e a nossa equipe médica vai lá diariamente, ver se tem alguém que complicou, etc. e tal, né? A seguinte, Alice, para mim, querida. E aí os óbitos, né? Para vocês terem uma ideia, na semana que a gente teve maior óbito, a gente teve 41, né? Já na última semana, a gente teve 25. Essa semana, nós estávamos nessa de 25, quase com uma média de 4 óbitos dia, né? Hoje nós estamos com uma média, né, de 2 óbitos por dia. Pode passar o seguinte. Então, olha, o óbito em decorrência dia por dia. No dia que a gente teve o maior número, 9, hoje a gente está tendo uma média de 2 óbitos, né? Levando em consideração que as pessoas que estão falecendo, na grande maioria, elas foram infectadas antes do lockdown, né? Eu acho que vocês têm mais algum? Tem? Pode passar. Então, aí, ó, porcentagem, né? Volta um pouquinho no outro. Porcentagem diária de casos positivados. No auge que a gente estava de positivados, quando a gente coletava o número de amostras, né? 53% delas voltavam positivas. Eram pessoas que passaram pelos nossos serviços de saúde que estavam com síndrome gripal, né? E aí, 53 delas estavam com coronavírus. Hoje, né, nós fechamos com 15%, tá? Mas hoje nós estamos com 7%. Então, a gente continua testando bastante. A gente continua testando. Esse número ainda é um número maior, porque vocês devem ter acompanhado aí pela imprensa, a gente está com um surto numa penitenciária, que tem 1.647, né, pessoas privadas de liberdade, um raio dela lá, 300, quase, que a gente fala um raio, que é dividido por raio, quase inteiro estava positivo, mas sem complicações, né? A gente teve apenas um óbito, mas o restante, ninguém internado, ninguém entubado, todos mantendo dentro da própria estrutura da penitenciária, e esses números nossos subiram um pouco por conta disso. Mas é uma população que estava privada de liberdade, que não tem nada a ver com o lockdown, né? Porque já estavam dentro do seu confinamento por conta dessa situação, né? E o restante da população, porque nós restringimos a transmissibilidade. Então, isso é extremamente importante. Vocês usaram medicamento preventivo? Não, nós não usamos, porque o comitê científico é que dá o embasamento e não recomenda, né? Não tem dados clínicos, né? Não existem estudos que comprovem, né? Então, Araraquara não usou isto. Não usa isto. Ah, mas eu fiquei sabendo que uma pessoa em Araraquara tomou.
pode ter tomado, mas não fornecido pela prefeitura e nem distribuído pela prefeitura, porque a relação médico-paciente é uma relação de cada um deles, o médico pode prescrever, o paciente pode comprar e pode tomar, mas não é essa a realidade. O que esses números voltam? Acho que agora acabou, né, Alice? O último é só os nossos contatos aí, né? Então, assim, o que a gente chega? Que lockdown independente de todas as falas, né, contrárias, né, ela é uma medida efetiva. Araraquara mostra com esses números, né? Certo? Ela demora um prazo, porque não é quando você termina o lockdown e você já tem a diminuição do número de contaminados, o número de internados e o óbitos ainda, nós estamos começando a coletar agora, né? Praticamente 20 dias após o término, né, do lockdown. Após o término, o que nós voltamos? À normalidade? Não. Nosso comércio continua fechado, nós estamos trabalhando com comércio em drive-thru, bares e restaurantes fechados, porque esta é a fase determinada pelo nosso governador, né, que é a fase de emergência, que ele diz, que vai até o dia 30. E Araraquara, após a definição, né, da nova fase do governo estadual, que ele deve fazer um pronunciamento amanhã, nós vamos decidir, né, o que a gente vai fazer, né? Apesar de estar sob controle a nossa pandemia, diferentemente dos municípios, tanto da região e demais do estado. Só para encerrar, Edna, né, a minha fala, né, e também deputado, que eu queria dizer assim, que é um remédio extremamente amargo, socialmente, né, economicamente, mas nesse momento, né, ele é um remédio necessário, porque nós não temos outra maneira de controlar a doença. Concomitantemente com isso, nós temos uma rede de solidariedade muito forte, com distribuição de cesta básica, né, com 0800, atendendo as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né, com entrega pela Secretaria também da Educação, Municipal da Educação, de cestas, né, básicas e também de hortifrutigranjeiros para os seus alunos, né, da rede municipal, e as demais população sendo assistida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, você também tem que ter uma rede de solidariedade muito participante, né, e muito próxima para você poder dar conta deste momento. Porque você não pode deixar as pessoas, né, com fome, né, passando necessidades. Então, acho que isso é extremamente importante, né? E independente de todas as dificuldades, né, agora para encerrar mesmo, tendo necessidade, Araraquara não vai hesitar em decretar um novo lockdown, porque o que nós estamos vendo é um resultado, são vidas que foram salvas, e o nosso objetivo hoje é salvar vidas. Muito obrigada, Eliana, companheira Eliana, lá da Prefeitura de Araraquara, secretária de Saúde, né, que está nos dando aqui a oportunidade de conhecer e de debater o caso de Araraquara. Muito obrigada mais uma vez, e quero aqui agradecer também a presença do Felipe, né, que é secretário adjunto de atenção básica aqui do município. Felipe, eu sei que você está numa correria terrível, né, imagino. Acompanhei o Felipe nesse final de semana, lá no Osmar Cabral, na UPA, uma pessoa que tem corrido atrás para fazer esse enfrentamento. Felipe, eu vou passar a palavra para você chegou na hora de falar. A secretária de Araraquara estava apresentando a estratégia que foi desenvolvida em Araraquara para enfrentamento da pandemia, não sei se você conseguiu ouvir alguma parte, enfim, mas sinteticamente, ela estava, por último agora, falando do lockdown, que foi feito lá 20 dias atrás, e mostrando os dados, o impacto que teve o lockdown na diminuição de todos os indicadores relacionados a adoecimento, internações e morte, né, e contaminação também por coronavírus lá no município de Araraquara. Eu queria que você falasse um pouco como é que é a estratégia aqui no município de Cuiabá. Secretária, a gente tem se confrontado um pouco aqui pelas divergências,
né? Mas eu tenho dito muitas vezes, e todas as vezes que eu me coloco criticamente em relação às estratégias adotadas, sempre ressalvo a importante participação, o trabalho dos servidores públicos. Felipe é um servidor público de carreira, é médico, né, Felipe? E é importante o papel que esses servidores têm tido, e eu tenho sido testemunha disso, tanto no processo de vacinação, quanto no atendimento nas unidades hospitalares, que a gente tem acompanhado, tem fiscalizado, e realmente é um processo de adoecimento da população e dos profissionais de saúde, e a gente fica muito comovida com isso. Mas eu vou passar a palavra para você, Felipe, para que você possa apresentar. Sei que você é coordenador da atenção básica, né, da secundária, na verdade, né, então é mais essa inter-relação entre a primária, né, as unidades básicas e o hospital, a internação em UTIs, enfim. Mas deixo a você, então, a palavra para que você possa falar um pouco para nós como é que está sendo essa situação aqui em Cuiabá. Obrigada mais uma vez, tá? Seu microfone, Felipe, está desligado. Oi, estão me ouvindo? Está me ouvindo? Tá bom. Eu gostaria muito de cumprimentar a vereadora Edna Sampaio. Uma vez, obrigado pelo convite. Cumprimentar também a secretária de Saúde de Araraquara, né? Pelo tempo destinado ao nosso trabalho. A gente está numa luta gigantesca em Cuiabá. Cumprimentar meu querido amigo e companheiro, o cara que me ensinou hanseníase lá no PSF da região do Osmar Cabral, lá em 2008, há 13 anos atrás. Nossa. Faz muito tempo que eu não recordo, mas foi meu tempo como professor, ficou dentro do consultório comigo uma tarde inteira me ensinando como fazer o diagnóstico perfeito de uma hanseníase, tuberculose também. E eu tenho muito orgulho, viu, doutor? Muito orgulho de hoje estar aqui com você. A gente está discutindo o que a gente pode fazer para melhorar o SUS Cuiabá, SUS Mato Grosso, né, e ajudar esse país. Muito obrigado por tudo que o senhor tem Felipe, feito. me desculpa interromper só um pouquinho. Eu estou achando que você está com alguma coisa na saída do seu áudio aí. Não sei mexer nisso Lúdio, aqui, fecha mas seu microfone, por favor. acho que vai ter que fechar os microfones só escutar. Tá dando para ouvir? Tá. E mais uma vez, doutor Lúcio, a gente está aqui, né, nessa luta, mas eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento, não tem para onde correr. Essa é a missão nossa e hoje, eu como sou médico, sou especialista em gestão e saúde pública, acho que dos poucos médicos aí que gosta de fazer gestão e saúde pública. Hoje eu tenho dedicação exclusiva só para fazer gestão, eu não trabalho em outro lugar, só faço gestão e saúde pública no município de Cuiabá. E sou defensor do SUS, acho que o SUS não tem, né, sou estudioso do sistema único, como funciona, como tem que funcionar, a parte correta, legal, e estou tentando, tem 34 dias que eu assumi como secretário adjunto do município. Hoje é o meu maior desafio da minha vida, hoje, como eu falei para a vereadora Edna, Felipe, desculpa, eu vou interferir novamente, seu áudio está ruim. Talvez você está com o ventilador ligado aí? Alguém está falando, você está com o ventilador ligado? Agora o seu áudio está desligado. melhorou agora? Pode tentar falar, se tem que sair de perto de alguma coisa que está encostando aí, o ventilador. Não tem ventilador, não.
Tá bom? Melhorou? Vamos tentar falar. Você tem um fone aí para você colocar? Se você colocar fone, fica melhor. Tá, peraí. 2 minutinhos. Então, vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que é importante, Eliana, Lúdio. Eu insisti muito para que tivesse uma representação da secretaria aqui, para a gente poder dialogar, conversar sobre essa experiência, e eu fico muito feliz que o Felipe tenha vindo, né? Então, vamos esperar um pouquinho ele voltar para a gente poder continuar. Tá bom? Então, só para enquanto o Felipe vem, nós tivemos hoje em Cuiabá, consolidamos 64.207 casos entre residentes de Cuiabá, dos quais 22,22 são pardos e 2,55 são pretos. Nós tivemos até agora em Cuiabá 1.931 óbitos. Em Mato Grosso, nós temos 297.712 casos, dos quais 35,51% são pardos e 2,89% são pretos. 7.168 óbitos. Brasil, estou falando que fechamos agora, né? Nós temos 12.224 novos casos e 300.685 óbitos. Essa é a triste realidade nossa, no nosso país, nessa tragédia que passamos a vivenciar. Felipe, acho que agora vai dar. Vai dar o áudio aí? Melhorou? Pode falar, Felipe. Eu acho que você vai ter que tentar não mexer para não ficar batendo o fiozinho aí. Aí acho que vai dar. Tá, mas vocês estão me ouvindo bem? Tem ruído, mas dá para te ouvir. Tá, como eu estava falando, agradeço a presença de todos. Dr. Lúdio, obrigado. Saudações. Assim, o que vocês, por onde a gente começaria? O que vocês querem saber, assim, de como é que tá? Deixa eu só para mim pegar uma linha, professora. Intermediei aí. Então, Felipe, aqui a ideia da gente é a gente discutir um pouco a experiência lá de Araraquara, né? E aí eu convidei vocês também para falar qual que é a estratégia que Cuiabá está adotando em relação ao combate à Covid, né? Porque nós aqui, Felipe, nós temos alguns tabus, né? Por exemplo, eu acho que nós devemos decretar lockdown imediatamente, senão nós vamos ter muito mais mortes, né? E nós estamos com um processo de vacinação muitíssimo lento, né? E nós tivemos aquele problema lá no final de semana, que as UPAs fecharam por conta de superlotação, né? A gente estava lá, você me mostrou aquela situação toda também. Mas e aí? Qual que é a estratégia que Cuiabá está construindo para poder fazer esse enfrentamento? Né? Nós também, eu li no começo, vou mandar para vocês depois, né? A nossa carta aberta à secretaria, ao prefeito e ao governador em relação às medidas que a gente acha importante que sejam tomadas aqui. Mas a gente quer entender melhor o que Cuiabá está fazendo, como é que Cuiabá está construindo a sua estratégia. Não, assim, a primeira coisa, quando eu assumi essa luta, o que a gente fez? A gente destinou os pontos de referência. Eu vou falar por níveis, né? Primária, secundária e terciária. O que a gente fez na atenção secundária, que são UPAs e policlínicas? A gente fez, isso a gente já se organizou fazendo as referências. Né? A gente pegou as unidades, o Complexo Verdão, né, e a UPA Sul, né, a UPA Pascoal Ramos, né, e a gente deixou como referência para os pacientes com Covid. E isso para os casos moderados a graves, entendeu? E com isso a gente forçaria, né, a gente também forçaria
fazer potencial, né, a gente potencializaria a atenção básica, que é a porta de entrada, entendeu? E aqui em Cuiabá são 110 unidades de saúde de atenção primária, né? E a gente queria que os casos leves, a ideia era os casos leves, né, entrarem pela atenção primária, entendeu? E deixar os casos moderados a graves, né, ser referenciado daí, esses pacientes na atenção primária serem referenciados para a atenção secundária, os pacientes moderados a graves, do qual nós destinamos o Complexo Verdão e a UPA Pascoal Ramos, que são as duas maiores unidades de Cuiabá, entendeu? A gente deixou exclusivo para a Covid-19. Na atenção secundária, são 6 unidades, né? A gente tem Policlínica do Pedra, Policlínica do Planalto, Policlínica do Cochipó, a Policlínica, né, e a UPA Verdão, que é o que a gente chama de Complexo Verdão, e a UPA Pascoal Ramos e a UPA Norte. São ao total das 6 entradas, 6 unidades. E a gente deixou essas unidades de atenção secundária, 2, né, para receber os pacientes moderados a graves, né, referenciados na atenção primária, né, e exclusivos para Covid. As outras unidades, né, de início a gente fez, né, as outras unidades a gente deixou específico, entendeu? Para as outras patologias. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a gente teria que abrir outras referências, e a gente foi abrindo, entendeu? E assim por diante. E na atenção terciária, o que nós fizemos? A gente ampliou a capacidade de leitos do pronto-socorro, do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, e nós também ampliamos, deixamos o Hospital São Benedito exclusivo, literalmente exclusivo, né, 100% hospital, também exclusivo para Covid, né? Então, assim, a gente ainda conseguiu respirar. Então, a gente, com essas atitudes, isso aí tomada há uns 40 dias atrás, a gente conseguiu respirar, entendeu? Vai fazer 40 dias que eu assumi, entrei nessa jornada, né, para ser secretário, ajudar o Zenir, a secretária do Zenir também, nisso. E a gente viu o quê? A gente viu que, literalmente, a gente tem uma deficiência na atenção básica, que a gente já tá fazendo todo esse mapeamento, tudo, e a gente já está fazendo todo esse planejamento para potencializar as ações de atenção primária, né, que ela foi um pouco sucateada nos últimos anos. Né, eu estou falando aí de 10, 15 anos, né, que a gente não tem investimento, né? Então, hoje a gente está potencializando essas ações, tentando fazer com que a atenção primária seja, né, a referência do cidadão, a porta de entrada do cidadão, conforme a Lei 8.080 preconiza, né, e os artigos da Constituição Federal. E a gente está fazendo isso, né? Estou com aspecto técnico muito forte, entendeu? Solicitando os apoios, né, das entidades de classe, entendeu? Escutando o movimento comunitário, que é de grande importância, né? Escutando as entidades também. A gente está, né, com toda essa parceria que a gente está fazendo, construindo isso, entendeu? Eu acho que estou no caminho certo, estou no caminho árduo, a gente sabe que é difícil, mas o caminho a ser trilhado é esse, potencializar, sem dúvida alguma, a atenção primária. Hoje nós temos, mais uma vez, repetindo, são 110 unidades, e a gente já está começando, né, a ver que os pacientes classificados como azul e verde, que são os casos leves, né, a gente já está começando, acabei de pegar esse dado aqui, né, de um mês de luta já, a gente já vê que o número de atendimentos na atenção primária já aumentaram. Então, a gente já começa a ver surtir os pequenos efeitos, né, de que a gente está no caminho certo, né, de fazer os investimentos. Não na atenção terciária, não, mas assim, investir aqui embaixo, nas políticas de promoção e prevenção da saúde pública, conforme a Lei 8.080 rege, né, e o que o Ministério da Saúde preconiza, entendeu? Só tem que isso é um trabalho que a gente vai demorar um certo tempo, entendeu? Agora, quanto ao Covid, especificamente falando, né, a gente está enfrentando o quê?
colocar o kit COVID na atenção primária, né? Nós ampliamos a acessibilidade aos exames de RT-PCR, né? E os testes, né? Para poder facilitar o diagnóstico. Isso tudo a gente está fazendo agora, entendeu? De ampliação, né? E de acessibilidade, né? Desse cidadão na atenção básica, entendeu? Na atenção primária. Basicamente, a estratégia nossa é essa. A gente está trabalhando, potencializando a atenção básica, entendeu? Também potencializamos também a atenção secundária, entendeu? Nós conseguimos abrir cerca de 70 novos leitos na atenção secundária, entendeu? A gente deixou o Complexo Verdão e a UPA Pascoal Ramos também para isso, para abrir esses leitos, e a gente conseguir atender esses pacientes. Agora, a questão do lockdown, como eu já falei para a professora Edna, o lockdown ele tem que ser assim, eu venho acompanhando a Araraquara, né? Agora, tem que ter, a gente está tentando muito a consciência da população, né? Eu acredito que aqui dentro de Cuiabá, a região sul de Cuiabá, o público é diferente da região norte de Cuiabá. Eu acredito que Araraquara, a experiência foi maravilhosa, eu tenho acompanhado, entendeu? Mas a gente tem que ter cautela para ver. Será que o lockdown aqui vai surtir o mesmo efeito? Né? Será que o público, como é que vai ser? A gente já viu isso em diversos países. Não é que eu sou contra o lockdown, não, muito pelo contrário. Mas esse lockdown ele tem que vir com a conscientização da população. Que essa é a minha grande pergunta para a secretária de Araraquara, né, se ela teve também esse problema, se ela teve essa adesão da conscientização da população de Araraquara, entendeu? E a gente sabe que o período, né, de 14, 21 dias, a gente reduz muito, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que unir a consciência da população. Eu tenho só essa preocupação, entendeu? Fazer lockdown, a gente não ter essa consciência da população e as pessoas aglomerarem de uma forma ou de outra, nos fundos da casa, né, ou seja, numa chácara, né, e etc., a gente não consegue também, né? Por isso que eu venho batendo assim, eu tenho que ter a consciência da população, né? O que a gente poderia fazer? Queria escutar um pouquinho, eu não peguei nada da fala da gestora de Araraquara, né, cheguei um pouquinho atrasado, mas eu queria ver como é que foi essa experiência de Araraquara, né? Mas, basicamente, professora Edna Sampaio, meu grande amigo, deputado estadual, doutor Lúdio Cabral, queria ver um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Nós estamos trabalhando muito, né? O Estado, a gente ainda não tem, infelizmente, a gente não tem um Estado que nos ajuda, ainda tem mais isso ainda, entendeu? Que eu não queria nem entrar nesse mérito, mas eu tenho que deixar claro isso, entendeu? Cuiabá hoje, ela é responsável, e eu posso afirmar isso, ela é responsável por segurar os 141 municípios do estado de Mato Grosso, é histórico isso de agora, historicamente Cuiabá é a referência para 141 municípios do estado, e acaba que o estado cai aqui. Hoje, 40% hoje das vagas de enfermaria são pacientes que estão internados do interior do estado, né? A gente não tem ali um hospital de campanha que o estado poderia ter já feito isso. Eu acho que a gente, uma hora dessa aqui, né, se a gente tivesse feito isso aí lá para outubro do ano passado, já ter, né, o estado tivesse pensado nisso, de montar um hospital de campanha, de orientar, né, de nos ajudar, entendeu? Acho que talvez a gente poderia estar sofrendo menos. Infelizmente, a gente sente um pouquinho a ausência do Estado, entendeu? Tecnicamente, eu não estou falando de política, eu estou falando do aspecto técnico da coisa. E, infelizmente, hoje, 40% dos pacientes que a gente tem internados hoje
são do interior do estado. A gente tem um estado, o doutor Cabral Poça, não sei se estou errado, pode até me corrigir, deputado estadual. Hoje nós temos um estado hoje com 3.200.000 habitantes, se eu não me engano, deputados. E basicamente seria isso. A gente tem, hoje Cuiabá recebe outros estados, inclusive. Eu tenho pacientes entrando de Rondônia, inclusive eu tenho pacientes chegando da Bolívia, inclusive, de Santiago da Bolívia. Então Cuiabá absorve muito, entendeu? É uma conjuntura dura, entendeu? Que é isso que eu queria entrar, as experiências que a gestora de Araraquara teve, e a gente quer adequar as experiências dela aqui para Cuiabá. Entendeu? Os públicos, né, as regiões geográficas são diferentes. A gente sabe que o SUS, né, esses são os nossos grandes desafios, né? O SUS que é feito na região Nordeste não é feito na região Sul do Brasil, e assim por diante. Mas eu gostaria de escutar um pouquinho vocês, que eu tenho muita coisa para falar, e assim, eu gostaria de escutar vocês, escutar o doutor Lúcio Cabral, que conhece esse estado igual a palma da mão dele. A vereadora Edna, que tem me acompanhado, no sábado ela me ligou ali, eu fiz questão de ela vir junto comigo, me acompanhar dentro das unidades para saber a luta que nós estamos travando. Ela encheu o olho d'água na hora que eu levei ela, fiz questão de levar ela dentro de uma das maiores unidades que a gente tem aqui em Cuiabá. Ela saiu também, ela viu a luta, entendeu? Acho que até mudou um pouquinho a forma dela também, porque a gente está trabalhando demais. Essa madrugada eu dormi 1h30. Então, a gente está fazendo, lutando o máximo que a gente pode. Os profissionais, então, eu só tenho a agradecer a todos os profissionais que estão. Já tem, a gente hoje está perdendo, além de perder o profissional por estar infectado por Covid-19, nós estamos perdendo também o profissional porque o aspecto psicológico a gente está na luta. Nas últimas, são 1 ano e 2 meses de pandemia. Entendeu? Que a gente está nessa pressão, que a gente está, né, isso não está sendo fácil. São um pouquinho das dificuldades que a gente tem. Estou te falando como médico de ponta, que trabalhou na ponta muito tempo, e eu passei por todos os níveis, passei pela atenção primária, passei pela atenção secundária, passei pela atenção terciária, e hoje eu tive a oportunidade de ser secretário, e está ajudando muito a Ozenira ali no aspecto técnico e saber orientá-la. E de uma forma correta, e de uma forma, como sou especialista em gestão, de uma forma conforme preconiza o Ministério da Saúde e as leis que regem o Sistema Único de Saúde. Entendeu? Mas eu queria escutar vocês. Queria escutar o Dr. Lúcio Cabral, escutar a gestora de Araraquara, escutar a senhora vereadora Edna Sampaio. Então, obrigada, Felipe, pela sua explanação, pela participação, disposição para participar do nosso debate. Eu acho muito importante, secretária. Felipe faz uma pergunta que também, eu vi um vídeo de parte da equipe de Araraquara, da Secretaria de Saúde, não era nem da Secretaria da Saúde, tinha gente da Secretaria de Finanças, tinha gente, era um grupo multidisciplinar de diferentes secretarias do governo lá de Araraquara, Felipe, falando sobre a estratégia que eles estão utilizando lá. Eu achei super interessante. Mas antes de passar para a secretária responder essa pergunta, nós temos algumas perguntas aqui, e eu queria falar, e as perguntas que as pessoas trouxeram aqui, e queria ver se o Lúdio quer falar antes, depois, na sequência, eu leio as perguntas. Você quer fazer uma intervenção, Lúdio? E aí, depois da sua intervenção, eu faço as perguntas, ou eu faço as perguntas, depois você faz a intervenção? Não, eu queria escutar o doutor Lúdio primeiro. Perguntas. Ah, tá. Hein, Edna? Acho bom. Vamos colher as perguntas. No final, a gente faz uma fala. Viu, Felipe? Eu falo no final. Beleza. Então, eu vou fazer isso, tá, Felipe? Você me dá um tempinho, né? As pessoas querem saber, por exemplo, como que as universidades têm contribuído para o enfrentamento da pandemia aqui em Cuiabá. Né? A hora que fizeram essa pergunta, você não estava ainda, mas agora que você chegou, Felipe, você pode responder. Como está a vacinação em Araraquara também, Eliana, que as pessoas querem saber. Qual é o kit Araraquara para os casos positivos? Alguém perguntou aqui. E que medidas para promover isolamento e a testagem a prefeitura está implementando? Mas eu acho que você já respondeu isso na sua apresentação, né? Alguém também fez uma pergunta aqui sobre os recursos da saúde e a fiscalização.
né? Depois, no final, eu posso falar sobre isso, mas eu não tenho dados aqui para falar, mas eu sei que existe uma CPI que proposta pelo vereador Pacola, que vai ser apresentada na Câmara dos Vereadores, não sei ainda se ela vai vingar ou não, mas tem todo um questionamento em relação ao uso dos recursos públicos também. Mas as perguntas que eu consegui captar são essas aqui. Vou passar para o Lúdio e depois a Eliana pode responder também a pergunta que o Felipe fez, que também é minha, né? Como é que vocês conseguiram construir uma engenharia social ali para que a sociedade dê respostas positivas à estratégia que a prefeitura implementou de enfrentamento à Covid? Eu vi, inclusive, uma reportagem, Eliana, em que colocava vários cidadãos de Araraquara, inclusive não petistas, né, porque é preciso dizer que o governo de Araraquara é do Edinho, que é um governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, né, então a Eliana é uma companheira nossa, que ocupa o cargo de secretária no governo nosso, em Araraquara, e aí a pessoa dizia assim, olha, não é uma questão partidária, assim, claramente já mostrando que não era alguém simpático ao PT, mas concordava com o que a secretaria estava fazendo, que o governo municipal estava fazendo. Eu achei bem interessante isso, né? Várias pessoas manifestando concordância com o lockdown, o que me surpreendeu bastante. Mas aí, depois, na hora da resposta, você fala melhor sobre isso. Lúdio, você pode pegar a palavra e depois a gente passa para a Eliana, tá bom? Tá bom, Edna. Primeiro, saudar o Felipe. Felipe, se você não fala, eu não... Saúde do Osmar Cabral, mas que bom, e te desejo sorte aí, porque você assume a Secretaria Adjunta no pior momento da tempestade, que é a tempestade da pandemia aqui no nosso território. Eu quero ser breve de novo, porque eu acho que é importante a gente aproveitar a Eliana, mas assim, ouvindo tudo que ela falou, é impressionante como que nós poderíamos enfrentar a Covid aqui no nosso estado, na capital, de uma outra forma. Porque não há nada de extraordinário a ser feito. O que você precisa é mobilizar aquilo que o Sistema Único de Saúde já tem, que são os seus trabalhadores. Você precisa organizar os fluxos, você precisa ampliar minimamente a capacidade para atender essa coisa nova que é a Covid-19, qualificar esses trabalhadores, fazer vigilância epidemiológica, testagem em massa, rastreamento de contatos, isolamento de suspeitos e confirmados, monitoramento presencial e remoto. Eliana, eu estou desde o dia 23 de março do ano passado fazendo atendimento remoto por WhatsApp de pacientes de Covid. Eu atendo uma média de, dependendo do momento da pandemia, eu cheguei a atender 70 pessoas no mesmo dia com Covid-19. Fazer o monitoramento, internar quando houver necessidade, ter os exames complementares à sua disposição para poder identificar os sinais de agravamento, para intervir na hora certa, produzir essas medidas de suporte, né, o que muitos chamaram de centros comunitários de isolamento, para aquelas famílias numerosas que vivem em habitação precária poderem se encontrar. Mas o mais importante de tudo, mobilizar as instituições públicas, mobilizar a sociedade civil, sentar todo mundo à mesma mesa, conversar sempre, ter a ciência como referência, ter as universidades presentes o tempo todo. Quando você falou, olha, nós, se dependêssemos dos testes que viriam a partir da política estadual, nós estaríamos muito limitados para enfrentar. Eu tenho cobrado isso desde o início da pandemia. Nós temos a Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto Federal do Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso. Essas instituições poderiam nos ajudar e muito a melhorar a nossa capacidade de testagem, quando a testagem era difícil de fazer. Constituir esse comitê científico para acompanhar dia a dia a evolução da epidemia, para tomar a decisão certa no momento certo, utilizar das medidas sanitárias, das medidas de redução de circulação, colocar todos os sujeitos
da sociedade civil, empresários, trabalhadores na mesa para pensar junto, para executar junto. Então, assim, nós hoje, Eliana, e vocês, assim, quando vocês viveram um momento dramático, que não foi culpa de vocês, foi culpa do que está acontecendo no Brasil, esse laboratório a céu aberto para replicação, para mutação do vírus, esse colapso que está acontecendo no país é resultado da circulação da P1. É impressionante, nós aqui em Mato Grosso sequer fazemos vigilância genômica, nós não sabemos que variantes estão circulando aqui, qual é a variante prevalente. É óbvio, pelo perfil da curva epidêmica, é óbvio que é a P1 que está produzindo assim, o estrago que está sendo produzido no nosso estado. Enquanto vocês já estão respirando, depois de 10 dias de quarentena, 10 dias, vocês não precisaram mais do que isso, 10 dias de quarentena rigorosa, vocês conseguiram conter a taxa de contágio, hoje começam a respirar e vocês salvaram vidas. Eu estou desde o dia 22 de janeiro, Eliana, recomendando oficialmente ao governador do estado, exatamente em função dos indicadores epidemiológicos e da análise da curva epidêmica, a necessidade de uma quarentena rigorosa em todo o território do estado. Os indicadores epidemiológicos da terceira semana de janeiro já desenhavam o colapso que nós fomos viver no final de fevereiro. E os governos não fazem nada. É impressionante a surdez e a incapacidade de enxergar que esse tipo de medida é importante para salvar vidas, conter o contágio, evitar que as pessoas adoeçam, evitar a sobrecarga sobre o sistema de saúde. Nós hoje estamos com 100% das nossas UTIs lotadas, 874 pacientes internados em UTI em Mato Grosso. Eliana, 179 pessoas na fila aguardando por um leito de UTI em Mato Grosso. E até aula presencial em escolas privadas nós estamos tendo. Shopping center aberto. A população aglomerada todos os dias. 300 mil pessoas em Cuiabá e Várzea Grande circulando todos os dias no transporte coletivo, indo e voltando para casa. Com o risco de contágio também ampliado nos locais de trabalho. Então, assim, é bom ouvir você, mas nos dá uma angústia muito grande ao enxergar que o quanto nós estamos longe de fazer um enfrentamento adequado aqui no nosso território. Bom, eu vou passar para você, Eliana, e depois eu vou também fazer uma pergunta que estava aqui, viu, Felipe, para você, mas na hora que for dirigir a você, a gente passa a pergunta. Eliana, por favor. Bom, deixa eu aqui cumprimentar o Felipe, né, dizer, você é funcionário de carreira, né, mas você é novo. Eu tenho 35 anos de prefeitura de Araraquara. Eu sou enfermeira, né, comecei como enfermeira lá da ponta, né, de unidade básica de saúde, e fui passando para coordenar os serviços de enfermagem, e aí com a municipalização, né, em 1996, né, eu vim para a gestão, e aí fui trabalhando, e também já estou secretária pela 4ª vez, né, o 4º mandato do Edinho, e eu tive o privilégio aí de ser secretária deles na 4ª gestão. Conforme ele saía, eu voltava para a minha função na unidade de avaliação e controle da Secretaria de Saúde, né. Então, eu acho que nada melhor, né, do que um profissional, né, de carreira, né, para poder conduzir esse processo, porque conhece muito bem. Então, você tem muito aí, né, pela frente, pode ter certeza, vai ser um grande aprendizado, já com toda a bagagem que você tem, não tenho a mínima dúvida, né. Como a gente enfrentou essa situação com a sociedade respondeu muito bem, porque primeiro, eu tenho 2 diálogos diários com a população. Eu faço 2 boletins diários da situação de Araraquara, de segunda a domingo. Durante esse período todo, que começou isso no dia 16 de março de 2020, até hoje, eu fiquei alguns dias sem fazer esse boletim, eu, enquanto secretária. Um dia que faleceu meu pai, um dia que faleceu minha cunhada, e depois, quando eu tive Covid, não tinha condições, né, que há um mês atrás, né, eu tive com a cepa de Manaus também, né, e aí fiquei impossibilitada de não conseguia nem falar pela dificuldade respiratória.
Então, assim, isso também é extremamente importante. Então, a população vem acompanhando dia a dia essa evolução dos casos. Eu narro o número de casos, a porcentagem de positivados, quantas amostras nós fizemos, quantos pacientes estão internados, nos nossos hospitais de campanha, outro hospital de retaguarda, quantos pacientes a gente tem, quantos pacientes eu tenho na Santa Casa. E então você vem trabalhando e você vem mostrando essa realidade, né? E então a população, a gente criou uma credibilidade muito grande com a população, sabendo que ela não era meramente uma decisão política, mas uma decisão levada diante da gravidade, né? Muita conversa com a imprensa, mas principalmente sentar nessa mesa no diálogo com associações comerciais, industriais, colocar eles, mostrando gráfico, mostrando números. Então, quando a gente decretou lockdown, a população, ela entendeu. Como eu disse, a manifestação, nós tivemos uma tentativa de manifestação numa carreata que não tinha 20 carros, né? Que realmente são os empresários, os grandes empresários, a gente entende isso, né? Mas, né, a gente conversa, a gente faz um diálogo, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu sei que todo mundo trabalha, e esse comitê, o comitê científico é algo assim. Então, o comitê científico falou, né? Não sou eu a secretária que vai falar, é o comitê. E o comitê também vai para a imprensa, o comitê faz documentos apoiando, faz documentos muitas vezes criticando alguma ação, né? Mas sempre dando apoio. Não, o comitê decidiu pelo lockdown, né? Então, isso tira um pouco também do peso, né? Porque está envolvido todas as universidades, todos, né, a capacidade em relação à capacidade técnica, né, do domínio aí, do pouco domínio que a gente tem em relação à pandemia. Mas eu acho que isso, né, fez, né, e criou essa sensação de segurança, independente, como disse a nossa vereadora, a Edna, assim, não ficou uma coisa partidária. É lógico, existe aqui o negacionismo, né? Aqueles que não acreditam na pandemia, que não acreditam, é lógico, porque o país está dividido nessa situação, né? Mas a grande maioria entende o empenho quando você garante um leito, quando você faz exames, nós fazemos exames muito mais rapidamente, com resultado dentro de 24 horas na parceria com a Unesp, e para o setor privado. Então, o pessoal sabe que ele vai no plano, ele não sabe daqui 5, 6 dias. Não, para quê? Eu vou lá no serviço público. Então, isso nos deu uma credibilidade, né, de uma eficiência melhor, né, e isso, então, fez. Então, a gente teve uma adesão da população. Lógico, a população está cansada, tá? Existem as festas. O pessoal aqui perguntou, como é que faz? Aqui nós temos multa. Nós temos multa, inclusive, para quem não cumpre o isolamento, porque nós vamos diariamente na casa dessas pessoas ou monitoramos por telefone. Então, a multa, a semana passada, 40 não estavam cumprindo o isolamento, foram multados, né? Nós ampliamos muito a equipe de fiscalização, né? Para esse feriado que vem da Páscoa, hoje nós já aumentamos em mais 6 equipes só para fiscalizar. E não é mais notificação. Se tiver algum encontro, né, familiar, aluguel de chácara, tem que multar. Infelizmente, você tem que ter uma fiscalização muito rígida. A partir do momento que você tem uma fiscalização, nós fizemos blitz no tempo do lockdown, onde você está indo, para onde está indo, porque tem que ter essa necessidade. A gente tenta trabalhar com a educação da população, com a conscientização da população. Mas, né, aquilo que a gente sempre ouviu dos pais, isso, se não é pelo amor, é pela dor, né? Porque o momento é drástico, né? O momento é drástico. Então, você trabalhar todo dia, quando eu encerro meus boletins, né, eu falo, gente, né, tem transmissão de coronavírus em Araraquara, né? Por favor, se protejam, fiquem em casa, né? Então, eles falam que até os meus 2 cachorros que acompanham, que eu faço um boletim por volta de 6, 6:30 da manhã. E às vezes eles latem, estão até conhecidos. Fala que o cachorro, quando late, ele está falando, fique em casa. Então, eles brincam, né? Porque a gente... Então, é uma realidade, né? Lógico que todo mundo fala isso, mas isso não entra de uma coisa direto. Então, você tem que também tomar essas medidas. Então, a gente trabalha aqui com o PROCON, com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica,
com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Né? Fora os fiscais aí de postura, etc. Todo mundo em conjunto, né? E a ordem do prefeito hoje não dá mais para você orientar, você tem que chegar e multar. Nós não queremos dinheiro, não é isso tirar dinheiro de ninguém, a gente faz permuta por cesta básica, a gente faz tudo isso para poder ajudar a população. O que a gente quer é garantir que as pessoas não se contaminem, não tem outra. Que as festas são problemáticas, a gente sabe disso. Você suspende a venda de bebida alcoólica, suspende a venda de carvão. Nós estamos tentando tudo aqui para tentar fazer essa realidade. É muito difícil, é muito difícil. Eu sei que o pessoal também perguntou assim, como é que a gente faz com as regiões próximas, né? Nós fizemos um lockdown, a região em si não fez. Ontem nós tivemos uma reunião com todos os prefeitos da região para propor uma ação conjunta, né? Mas não tem, eles não querem fazer. Hoje, os municípios da região, né, como eu disse, hoje, né, 52% das pessoas internadas em Araraquara não são araraquarenses. Eu estou com uma taxa de internação, desculpa, 90% de leitos de UTI hoje e 70% de enfermaria, porque o perfil da pandemia é outro hoje, né? Hoje você tem pessoas complicando muito rapidamente, numa faixa etária abaixo daquela e precisando direto de leito de UTI. Mas esse grupo não é, eu tenho já um quantitativo muito menor de pessoas aqui de Araraquara e a gente vai continuar atendendo a região, porque é isso que eu já tinha dito antes, é uma questão de solidariedade. A gente não fez aqui barreira sanitária, né? Nós vamos, da reunião de ontem, que o pessoal não quis, né, que fizesse nenhuma outra medida, né, nós vamos pedir que ao entrar em Araraquara, né, nós vamos tentar fazer alguma blitz, né, exigir um exame, ou mesmo, se a pessoa não tiver, fazer um teste rápido, né, fazer qualquer coisa e ela vai justificar. É lógico, se ela estiver vindo para Araraquara à procura de atendimento médico, né, é óbvio, ela tem que entrar, etc. Apenas para você dar uma controlada e tentar. Agora, você tem que ter, sozinha, a saúde não faz, né? Não tem condições de tocar isso. A saúde precisa de uma parceria de todos os órgãos da prefeitura. Né? É um trabalho. Se a assistência social, desenvolvimento social não trabalhar em conjunto, você não consegue se você não garantir alimentação para a população mais vulnerável. Se você não conseguir abrigo para essas pessoas, se você não tiver a parceria, né, da segurança pública, né, para você fazer, e das equipes de fiscalização, né, a gente não consegue realmente fazer isso. Né? E você não consegue fazer isso com a região. Então, você tem que colocar algumas medidas, né, para poder estar fazendo isso. Né? É um desafio, assim, é um aprendizado, eu vou dizer assim, a gente consulta todo mundo, consulta todos os universitários possíveis e imagináveis, né? E agora, o comitê científico, eu digo científico, né, Felipe, porque ele é um comitê menor, né, do que o comitê de contingência de coronavírus, que o comitê ele reúne diariamente, esse comitê, para analisar as estratégias, e é composta por membros do governo, de todas as secretarias, né, um representante, e também da área da saúde e pessoal. Mas o comitê científico, né, que é que dá o embasamento para todas as ações, né, ele se reúne toda sexta-feira, né, e ele se reúne em cima com esses profissionais, com todas as parcerias de todas as universidades daqui, e mais as universidades de São Paulo, que a gente também desenvolveu uma parceria, né? Amanhã, inclusive, eu tenho uma outra live, né, com a Faculdade de Saúde Pública, né, dizendo também da experiência de Araraquara, etc. E tal. Então, porque a gente discute, né, na medida do possível. Mas é um grande desafio, né? Eu não sei, vereadora Edna, se eu consegui responder todas aqui, eu até mexi aqui um pouco para ver. Tinha essa aqui falando de São Carlos, né? São Carlos hoje está numa situação, agora mesmo, vocês viram pegando o telefone, ele tem com 26 pacientes internados em São Carlos aqui, ele tem 60 para transferir, porque ele não tem medicamento lá. A gente está vendo que a gente pode acudir aqui, né? É outro problema, né? É um outro problema. E eu acho assim, né, para encerrar minha fala, o grande problema é, no Brasil falta um comando, né? Se um comando único dissesse 15 dias, todo mundo iria cumprir.
a situação do país seria outra, né? Vocês viram os números como caem, né? E não adianta, ninguém consegue abrir um número considerável de leito, porque não tem profissionais para fazer isso. Mesmo que você tenha equipamento, você não tem mais profissional. Os profissionais estão cansados, né? E você não tem mais profissional para tocar. Então, o que nós temos que fazer é reduzir a transmissão. Então, nós não tivemos comando único, dificilmente também a gente tem um comando único do Estado, apesar do Estado de São Paulo ter mostrado ações, o próprio governador, o próprio Edinho reconhece, né? Ele tem financiado leitos, ele tem tomado medidas, ele tem um faseamento, mas os municípios ficaram à mercê de cada um dar o seu encaminhamento, né? De cada um fazer as suas ações, né? Então, infelizmente, né, está lá nas diretrizes, né, do Sistema Único de Saúde, o que compete, né? O governo federal compete uma série de coisas, além do financiamento, mas ele dá as diretrizes da política, é ele que tem que dar. E ele não tem dado essa diretriz. Esse é papel exclusivo do governo federal, né? Assim como a gente tem a política de atenção básica, isso, ele não tem feito isso, né? O Estado, esse apoio técnico, etc., tem feito, mas tem também ficado a desejar. E os municípios, cabe a função do quê? De executar, nós estamos aqui na linha de frente. Só que a gente não tem uma política definida, né? Nós temos uma briga, né? E com isso, cada um vai por um caminho diante daquilo que pode ser feito, né? E um grande enfrentamento, um enfrentamento muito grande pelo tratamento preventivo, né? Vocês também devem estar acompanhando aí, esse final de semana eu fui ameaçada, né? Ameaçada por não implantar, de cercear a minha liberdade, de vir até aqui no meu apartamento, de fechar a rua onde eu moro, para eu descer e ver como as coisas funcionam, né? Pelo tratamento precoce, né? Porque eles veem que está dando certo uma coisa, mas eles querem, então, acabar com a restrição, né? Com o isolamento social, e para isso eles querem que a gente adote, né, o tratamento precoce. Então, foi algo, assim, um pouco violento, assim, não sofri nada, mas, assim, uma intimidação, né, muito grande, né, e tal. Mas a gente se manteve firme. Aqui é o comitê científico, não é Eliana, secretária de saúde, o prefeito Edinho Silva, tá? Isso nós fazemos aquilo que a ciência preconiza. A ciência não recomenda e nós não vamos fazer isso, né? As duras penas. E dissemos, não é essas ameaças que vão nos intimidar. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, né? Então, é difícil, é muito difícil, né? Mas, né, quis Deus que nós estivéssemos aqui nesse momento, né? E a gente vai ficar para a história, né? Porque, para mim, essa é a terceira guerra mundial, né? Porque o número de vítimas, né? O número de mortes, ela vai passar aí o número de uma guerra, né? E contra um inimigo invisível, né? Então, é uma luta muito árdua aí. Espero aí ter respondido, eu não sei se falta alguma coisa, professora, aí você me diga. Oi, Eliana, eu agradeço demais. Você respondeu muito, nos abrilhantou mesmo, nos permitiu aprofundar nessa experiência. Aqui em Cuiabá, a gente tem se debatido muito, né? O Lúdio lá na Câmara, né? Na Assembleia Legislativa, eu na Câmara Municipal, né? Nós somos uma voz dissonante, infelizmente, no município de Cuiabá e no estado de Mato Grosso. Acreditamos que temos que fazer lockdown, porque se não fizermos, nós não vamos ter como regredir a circulação e as mortes. O Felipe falou aí da situação das UPAs e do cansaço dos trabalhadores da saúde, né? E é impressionante, Eliana, que quando a gente aborda os profissionais de saúde, você vê realmente a dedicação e o cansaço deles. E, assim, a gente está trabalhando demais, mas não está produzindo o resultado que a gente deveria produzir. Então, o trabalho árduo que está sendo feito é um trabalho que não está conseguindo gerar o resultado que a gente gostaria, que a gente deveria estar gerando. Isso na questão das medidas de enfrentamento. Nós aqui em Cuiabá, a grande crítica que eu tenho feito, falei isso para o Felipe, inclusive, no final de semana, é que nós fizemos a opção estratégica por acreditar no adoecimento, nas internações e nas UTIs. E aí, num momento em que muita gente adoece ao mesmo tempo, nós temos uma outra cepa circulando e não fazemos testagem, aqui em Cuiabá nós estamos fazendo testagem exclusivamente das pessoas que têm sintomas, e num lugar centralizado, tem um ou outro posto, mas que ainda não está funcionando plenamente,
gerando, inclusive, aglomeração, né? O que coloca mais em risco a saúde da população, e a preocupação da gente estão fazendo tudo, estão trabalhando muito, mas nós continuamos com uma crise, com uma ascendente situação de mortes no município, né? No município e no estado, ou seja, eu acho que a gente precisa pensar o que a gente está fazendo, começar, de repente, a pensar diferente do que a gente tem pensado, como, por exemplo, essas experiências concretas podem iluminar a nossa prática e o nosso fazer aqui em Cuiabá. E também aqui, no Mato Grosso, nós somos um estado muito conservador, e o poder é exercido de forma muito monocrática, vamos dizer assim. O mandatário do Poder Executivo decide sobre tudo, e nós estamos vivendo um momento de pandemia em que as decisões setoriais não dão conta do enfrentamento de um problema que é complexo. A pandemia não é só um problema de saúde pública, ela envolve todo o contexto da vida das pessoas, como, por exemplo, a garantia da segurança alimentar, com outras comorbidades que agora mesmo alguém colocou, por exemplo, que não está conseguindo atendimento nas unidades básicas, porque nós estamos completamente lotados de casos de Covid, e tudo virou unidades de atendimento à Covid. O Felipe, inclusive, levantou essa situação. Então, assim, se nós ficarmos enxugando gelo, nós vamos nos cansar muito mais, e o resultado, no final, não vai aparecer. Pelo contrário, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho não vai concorrer para o resultado que a gente quer, que é a redução das internações e a diminuição drástica das mortes. Então, eu tenho falado isso. Hoje eu estive lá na Arena Pantanal, Eliana, onde a gente teve ontem um congestionamento absurdo, uma aglomeração para vacinação, e a secretaria teve que fechar os portões para vacinação, e hoje nós praticamente paralisamos a vacinação por conta disso. Essa situação, então, é uma situação meio desesperadora, e eu acho que o Felipe compartilha com esse sentimento também, que a gente vê realmente que nós estamos patinando, na minha avaliação, porque você tem, de um lado, uma estratégia que não articula os outros serviços para poder garantir a segurança e a educação em saúde para as pessoas. A gente tem muitos sujeitos, muitos atores sociais fora da discussão da pandemia. Eu acho que isso é um problema. Qual é o diálogo que nós estamos fazendo efetivamente com as universidades que poderiam estar contribuindo, com as organizações sociais, né, com as associações de moradores, né? Qual é a ampliação que a gente está fazendo, por exemplo, nas unidades de atendimento básico nos bairros, no controle dos contaminados, no rastreamento. Então, essas estratégias, se elas não forem implementadas de forma muito consistente aqui em Cuiabá, a nossa grande preocupação é que, sendo a capital, a gente tem aqui uma polarização. Ao invés de a gente contribuir positivamente para que a pandemia seja controlada no estado, Cuiabá pode ser um foco que ajuda a piorar os indicadores do estado de Mato Grosso inteiro. E aí nós temos um outro problema, né, Felipe? Que é a desresponsabilização do governador em relação à situação de Cuiabá. Hoje eu vi o decreto que o governador fez e eu fiquei abismada de ver o grau de irresponsabilidade do governador, que é o seguinte: botou para votar a antecipação dos feriados na Assembleia Legislativa. Achei que o Lúdio até ia levantar essa questão. O nosso companheiro Lúdio foi o único que votou favorável, né, a antecipação dos feriados para fazer um mini lockdown de 10 dias aí, e o governador não orientou a sua base, que vota todos os projetos de lei encaminhados pelo Executivo para o Legislativo, mas, incrivelmente, nessa pauta, os deputados votaram contrário ao projeto do governador. E, no final, o governador apresenta um decreto de lei que orienta o município de Cuiabá a decretar lockdown. Detalhe, o governador instituiu uma política de renda para as famílias mais pobres no valor de R$150. Ou seja, é um movimento claro de lavar as mãos em relação à pandemia. Um movimento criminoso, na minha opinião, porque o Estado deveria estar oferecendo as condições técnicas e operacionais para o município, que é o maior e que recebe gente de todo o Estado, dar conta do enfrentamento da pandemia. Deveria estar discutindo estratégia com o município. Isso não está acontecendo, e isso está realmente fazendo agravar o quadro. Mas, Felipe, tem algumas perguntas aqui em relação ao papel que as universidades têm.
Só para complementar a sua fala, deixar claro que tem algumas situações que a gente tem que deixar claro. Infelizmente eu tenho que falar, não tem... Nós, enquanto gestão de saúde pública em Cuiabá, de Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, nós fizemos tudo e muito mais que a gente podia fazer, entendeu? Sabe, hoje nós temos 110 equipes de saúde da família ajudando sempre, fazendo as políticas de promoção e prevenção, a gente está potencializando as ações, nós multiplicamos, a gente não centralizou, a gente multiplicou os lugares de coleta de RT-PCR. Hoje a gente está com quase 30 pontos, são 21. A gente vai para quase 30 pontos, entendeu, de coleta de RT-PCR, entendeu, já justamente para a gente não centralizar. Eu toda minha vida nunca gostei de centralizar nada, entendeu? E até como um bom gestor, uma palavra que não sai da minha boca é essa. Eu gosto de fazer, né, de descentralizar as ações do Sistema Único de Saúde, entendeu? A gente está nesse caminho. Eu acredito que o Dr. Lúdio, a Eliana, a gestora de Araraquara deve concordar. A gente está descentralizando o máximo possível e nós estamos potencializando as ações o tempo todo. Agora, o que tem que ser dito, e eu não posso deixar, nós temos a ausência do governo do Estado, entendeu? Eu tenho hoje uma capital, entendeu? Que hoje ela tem que segurar os 140 municípios do Estado, entendeu? 45% de todos os pacientes que estão em Cuiabá hoje estão no interior do Estado, não tem como, entendeu? A gente não consegue mais, a gente tem a ausência, mais uma vez deixando claro, nós temos a ausência, entendeu, do governo do Estado, infelizmente. E Cuiabá, todo o que a gente podia fazer, a gente está fazendo, a gente está fazendo até muito mais, inclusive, para poder dar uma assistência de saúde, entendeu? Com resolutividade, sendo humanizada, principalmente acessível ao cidadão, que a gente está fazendo. Então, assim, mas hoje a grande dificuldade que nós temos hoje é a ausência do Estado, completamente a ausência do Estado, entendeu? E, infelizmente, hoje, Cuiabá sofre com isso. Cuiabá é uma capital de 700 mil habitantes, entendeu? Se você for analisar, doutor Lúdio, tenho certeza que Lúdio já deve ter esses dados. Hoje nós temos 155 leitos de UTI. Você tem capitais hoje, como Salvador, na Bahia, uma capital de 3 milhões de habitantes, que tem 280 leitos, se eu não me engano, 280 leitos de UTI. Entendeu? Então, assim, a gente está fazendo o impossível, sabe assim, lutando. Estou te falando o dado de UTI, mas não é que a gente está investindo em UTI, a gente está, já é consenso que a gente está potencializando as ações de atenção de prevenção e promoção à saúde. Só estou te dando um dado que a gente está fazendo o que a gente pode. Agora, falta o governo do Estado fazer os investimentos que tem que fazer. Entendeu? Nós temos a ausência completamente do Estado. Infelizmente, isso tem que ser dito. Entendeu? E hoje a gente está passando as dificuldades também muito por causa disso também. Entendeu? Lógico que a gente sabe que a pandemia não é um problema só de Cuiabá, não é um problema só do Estado do Mato Grosso, é um problema de Brasil. Hoje o mapa do Brasil, até 3, 4 dias atrás, estava todo vermelho. Entendeu? Então, assim, a Fiocruz tem um dado da Fiocruz que eu achei até interessante. A Fiocruz deixa claro que isso já é história. É o maior colapso hospitalar e sanitário da história do Brasil. Entendeu? E uma coisa tem que ser dita. Nós não temos um líder. Entendeu? A gente não tem uma política de líder, porque as ações, como a gestora de Araraquara deixou clara, as ações, as diretrizes, quem tem que tomar é o Ministério da Saúde. Isso é fato, entendeu? E o Estado tem que fazer os seus investimentos também para os municípios. Então, hoje, a gente tem uma inversão de valores. Cuiabá está sofrendo desse tanto, e os municípios, Brasil, não é só os 5.563 municípios que o Brasil tem hoje estão sofrendo.
por causa da desassistência do governo federal, né? Assim, essa falta de liderança do governo federal, e principalmente aqui em Mato Grosso, eu posso dizer muito isso, que não é só Cuiabá que está sofrendo. Meu pai é médico em Rondonópolis está sofrendo, entendeu? Primavera do Leste está sofrendo, Cáceres está sofrendo. Eu tive essa semana com o secretário de saúde, o pessoal lá de Cáceres, lá, que até vai fazer o que Cuiabá fez também para poder suprir, entendeu? O que Várzea Grande sofre. Então, assim, infelizmente, a gente tem ausência hoje no governo do Estado. Isso tem que ser dito e para mim não tem outra... A gente precisa da ajuda, sinceridade. Cuiabá está fazendo o que pode. O doutor Lúdio Cabral deve saber disso. Eu tenho certeza que ele precisa escutar a opinião do doutor Lúdio Cabral. A gente está fazendo o que a gente pode. Entendeu? Nós somos uma capital que a gente tem que acolher os 140 municípios do estado. Entendeu? Eu estou falando que as ações de Araraquara são excepcionais. Entendeu? Eu sou médico, sou especialista em gestão de saúde pública, a gente entende, sou entendedor disso. Porém, a nossa realidade aqui hoje, a doutora Edna Sampaio, Lúdio Cabral, e hoje a nossa realidade é muito diferenciada, como a gestora de Araraquara falou, entendeu? Que o próprio prefeito de Araraquara sabe do apoio que o governo do estado de São Paulo deu, entendeu? E, infelizmente, hoje nós não temos isso. Então, o Cuiabá sofre com isso. Infelizmente, o Cuiabá sofre com a ausência do Estado. É isso aí. Ok. Felipe, obrigada pela sua participação. Nós já vamos encerrando a nossa live. Lúdio saiu, não sei se ele consegue voltar. Alice, você está falando com ele aí? Acho que Lúdio deu uma queda violenta aí. Secretária, então eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada mesmo. É muito bom poder ver uma prefeitura que se reinventou e já vem se reinventando para enfrentar essa guerra. Eu digo sempre, e acredito nisso, nós estamos diante da Terceira Guerra Mundial, e é uma terceira guerra que exige de nós solidariedade, governança, senso de espírito público, para que a gente possa efetivamente conduzir o enfrentamento dessa guerra e sairmos vencedores. É muito triste saber que no Brasil mais de 300 mil pessoas já perderam suas vidas desnecessariamente, poderiam ser evitadas, porque nós não temos comando no governo federal, nós não temos uma ação efetiva, a federação se desfez completamente, e os municípios ficaram sozinhos para enfrentar a pandemia. Entretanto, nem todos os municípios tiveram a criatividade e a capacidade de articular e de mobilizar a sua sociedade, né, para que possa, de peito aberto, com franqueza, com verdade, com transparência e com disposição para construir juntos, tiveram essa iniciativa que a Araraquara teve, e eu fico muito feliz mesmo de ser uma experiência que a gente possa aqui contar, mais ainda, que seja uma experiência do Partido dos Trabalhadores, do compromisso do nosso partido com a classe trabalhadora, com a população, com as vidas das pessoas, né? Quero agradecer também o Felipe pela participação aqui. Muito obrigada mesmo, Felipe, pela disposição de estar aqui. Nós vamos ainda ter muitos embates, muitas conversas, mas fraternalmente, porque é interesse nosso, do nosso mandato, é contribuir para que o município possa fazer o enfrentamento dessa pandemia, possa também fazer o enfrentamento junto ao governo do estado para assumir sua responsabilidade em relação aos municípios e assumindo em relação à capital, é muito importante para os demais municípios em Cuiabá. Eu sempre penso, Felipe, que Cuiabá precisa dar o exemplo, porque o que acontece em Cuiabá repercute no estado inteiro. Então, eu sei que estamos muito cansados, todos muito cansados, mas o nosso cansaço não é o melhor indicador do resultado do nosso trabalho. Então, nós precisamos olhar o que é que a gente está fazendo com capacidade e humildade para autocrítica, com diálogo com as pessoas, porque às vezes a gente precisa rever para a gente poder fazer melhor, e nada melhor do que dialogar com pessoas que têm um olhar diferente. Uma coisa que eu tenho dito é que sempre, quando você está trabalhando muito e você só fica entre os seus que estão trabalhando muito, qualquer crítica fica parecendo uma ofensa, né? Então, por isso que a gente tem sempre que ter olhares para fora, para além daquele lugar de construção interna, corporis da administração pública.
Eu gostei muito da iniciativa de ter criado, por exemplo, Felipe, o comitê científico, porque aí você tem pessoas que não estão envolvidas na administração, porque, querendo ou não, a gente se envolve passionalmente com aquilo que a gente está fazendo, e aí a gente não consegue, a gente perde como referência a razão de ser daquilo que a gente está fazendo, e a gente passa a se justificar e não a olhar para o resultado da ação que nós estamos produzindo. Eu acho que isso está acontecendo aqui em Cuiabá, e eu preciso dizer com clareza isso. É urgente que a secretaria chame a comunidade científica, chame os outros atores, constitua um comitê independente, científico, que inclusive possa fazer críticas à forma, à engenharia adotada pela secretaria para conduzir o enfrentamento da pandemia, porque sem isso a gente não consegue ter um olhar para além do lugar que a gente está atuando. Então, essa que é minha... Está contido na nossa carta, inclusive, nós vamos protocolar na prefeitura. A nossa intenção é sempre contribuir para que nós todos possamos fazer o enfrentamento a essa pandemia, e, às vezes, a melhor contribuição que a gente pode dar é fazendo a crítica para que a gente possa mudar de rumo. Então, agradeço demais a presença de vocês, né, e espero, em outras oportunidades, poder continuar dialogando e aprofundando a nossa reflexão sobre isso. Felipe, gratidão por todo o seu empenho, por toda a sua disposição, viu? Eliana, muita gratidão. Obrigado. Agora são 9 horas da noite. Eu não vi meu filho até agora. Vou ver agora. Mas muito obrigado por tudo. Foi muito bom conversar com vocês. Meu grande amigo Lúdio. Edna Sampaio, vereadora, muito obrigado por tudo e pode contar comigo, a gente está à inteira disposição. Não sei se você já percebeu, eu sou bem transparente nas ações, tento fazer o máximo de transparência, entendeu? Independente de... eu tento ser o máximo de transparente possível e quando a senhora puder, a gente vai rodar juntos, para ter ideia, para te levar, para estar sempre ali, você atuando junto conosco. Entendeu? Eu gostaria de escutar o Lúdio, eu não escutei o Lúdio ainda. Eu não escutei o Lúdio não falou nada. Lúdio, fala alguma coisa, por favor, Felipe veio para te escutar. Ele saiu da reunião e ele não falou nada até agora. Até agora, literalmente, não falou nada, não expressou sua opinião. Gostaria muito de escutar o senhor deputado. Entendeu? Fala aí, Lúdio. Meu celular acabou a bateria, aí caiu o sinal, eu entrei agora pelo computador. Mas assim, hoje, minha tarefa aqui era de coadjuvante e era de aprender com a Eliana. Era dar o máximo de tempo que a gente pudesse dar para que ela falasse, para que ela nos contasse a história de Araraquara, para com isso a gente acumular força para convencer quem precisa ser convencido aqui em Mato Grosso a tomar as decisões que têm que ser tomadas. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente conversou bastante, me coloco aí à disposição naquilo que a gente pode contribuir, né? Trocando experiências que a gente vai crescer, é isso que eu disse. Lutamos contra um desconhecido, né? E toda troca é extremamente importante. Então, desejo a todos aí sucesso, mas principalmente muita saúde, né? E muito discernimento para poder tocar numa situação tão difícil como enfrentamos, né, no nosso país. Então, agradeço muito a vereadora Edna, agradeço muito ao deputado Lúdio e ao doutor Felipe, né, pela participação, pela troca, né, e vamos continuar a nossa luta, com muita força e com muita energia, que isso faz parte da história. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, valeu, pessoal. Terminamos aqui a nossa live. Um abraço pro Edinho, Eliana. Manda um abraço pro Edinho. Um abraço nosso aqui de Cuiabá, do Mato Grosso, para o prefeito. Parabéns, Lúdio, para ele. Pode deixar, porque ele já está aqui me telefonando, você entendeu? Porque ele é dia e noite assim. Você, então. Pode deixar que eu já transmito já, tá? Um abraço. Obrigada, tchau, até mais. Tchau, Felipe.